tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando a tua face, nos rendemos-nos a ti, pois um dia a tua face trouxe vida a todos nós, e o meu completo acesso, o meu só não, né, de todos nós, ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor Jesus, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é bem-vindo. E estamos nós aqui. Estamos nós aqui nesta ligação, né? Nesta ligação da graça de Deus, não é mesmo? Presta atenção, hein? E já de antemão, né, vou incomodando vocês, e o Espírito Santo também vai incomodar, para vocês já ir curtindo nossos vídeos, né, compartilhando com outros, vai passando, ó, tem uma mulher aí que fala assim, fala assado, eu tô ligado, passa para outro, entendeu? Para eles se inscreverem em nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. E para eles também, né, conhecer o nosso canal, estar juntinho, né, com a gente, fazer um grupo grande, né, o homem adora negócio de grupo, né, todo lugar tem grupo. Então vamos fazer também o nosso, menino, presta atenção. Eu lembrei, né, a gente fala uma coisa e lembra outra, lembrei que Paulo, né, o Apolo não importa, né, quem falou, mas está lá em Hebreus 10:25, que tá falando assim, ó, é bom que a gente se congregue, não tá falando que assim, é bom que congregar, e denominação, não é isso que está falando ali, tá? É bom que a gente venha se congregar, se tá reunido, né? A gente que está nesta visão da graça de Deus, ali Paulo não era da lei, ele não pregava a lei, menino, ele pregava nada do templo. Então ele falou assim, ó, é bom que nós que estamos aqui agora aprendendo a graça de Deus, é bom que nós venhamos nos congregar como é costume de alguns judeus, né? Porque ele estava já, o Espírito Santo através dele estava já convencendo alguns judeus, né? Mas muitos ainda estavam na visão do templo, né? Do templo que iria se apagar, se acabar, né? Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas aí ele falou, é bom que nós, né, que estamos começando a ter essa compreensão da novidade, né? Novidade, gente, de vida, né? Para ser realmente nova criatura, no entendimento, né? Porque Deus da cruz para cá, né, nascemos no reino, já somos nova criatura. Agora precisamos, né, confessar esta fé, não é verdade? Presta atenção, hein? Então é isso, então é bom que nós viemos congregar, é isso que o versículo está falando, né? É bom que nós viemos ficar juntinhos, congregados, como é costume daqueles do templo, de alguns, né? Que é do templo, né? Mas não é templo, menina, a igreja que tu vai, não, tu vai templo que ali, lembra do templo que foi escrito? Tá falando do templo de Jerusalém, entendeu, menina? Presta atenção, hein? Presta atenção! Então, nesta noite, feliz nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, marquei um encontro com você também. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas hoje nós viemos aqui para estar assim, falando sobre uma questão, né, que eu pus uns dias atrás aí, né, eu pus uma pergunta, né, eu botei segundo Eclesiastes 1:4, Mateus 24:34 e Hebreus 9:26, né? Presta atenção. Eu apenas botei, olha bem, como foi a pergunta, segundo esses versículos, verdade? Presta atenção. Segundo estes versículos, não é verdade? Então, porque
E também ainda acrescentei, e sobre o que Jesus falou na cruz, né? Está consumado. Então, quando Jesus virá, né? Quando Jesus virá, e o que ele vai fazer? Qual é a igreja que ele vai? Né? Porque a gente às vezes vem falar que ele vai vir arrebatar a igreja. Então, qual é a igreja? Porque a nossa compreensão, até nós falamos, né? Que sabemos que igreja é povo ligado, atado, né? Mas a igreja que é da compreensão, né, humana, geralmente é cimento armado, né? São denominações, de cada denominação sabemos que tem o seu estatuto, né? Terreno, não é verdade? Sabemos que Jesus pregou o quê? Uma unidade. Então, este religar, que é esse sistema que cada um tem o seu, né? São mais de 30 sistema religioso, né? Qualquer dia eu fazer um vídeo, relatar para vocês todos, né? Então, segmentos religiosos, na verdade, presta atenção. Então, segmentos religiosos não é unidade, né? Porque cada um tem o seu estatuto. Mas aí o que eu quero falar, que nós vamos falar aqui brevemente, né? Neste vídeo, que sabemos que o nosso vídeo é vídeo aula. Não que aqui haja algum mestre da carne, mas nós somos, como está em Lucas 23, né? Todos nós somos alunos, todos nós somos irmãos e há um só mestre, né? Sabemos que há um só mediador, um só batismo, uma só fé, né? Um só Espírito, um só Deus, não é verdade? A palavra. Então, nós estamos falando, presta atenção, gente. Então, aqui esses vídeos, nossos vídeos, não é para desconstruir, né, fé de ninguém, não é para desconstruir, né, religiosidade, crença de ninguém. Não, nossos vídeos é apenas nós darmos mais uma atenção melhor para o que está escrito, né? Para que nós venhamos a compreender, ter uma compreensão do que já está escrito, não pelas coisas que nós muitas das vezes ouvimos falar, né? Mas para uma compreensão daquilo que o autor, né, que quer nos passar, não é verdade? Para todo aquele que alcançar. Preste atenção. Então vamos nesta visão entendendo já de antemão, né? Presta atenção, vamos todo mundo desarmar, menino. Todo mundo se desarmar, né? Desarmar do nosso eu, do eu sei, do eu posso, tudo bem. Vamos apenas compartilhar uma reflexão sobre este assunto, tá bom? Então eu gravando aqui quero compartilhar com vocês, né? Estou gravando aqui para outra plataforma. Eu quero compartilhar com vocês que nós vamos ter esta reflexão, como eu disse, nossos vídeos não é desconsiderando ou tirando crença, fé de ninguém, né? É apenas tentando juntinhos acrescentar mais alguma coisa, né, na nossa mente daquilo que já está escrito, né, dos versículos, das passagens já escritas, né? Porque sempre nós temos alguma coisa a acrescentar, né? E sempre temos alguma coisa para aprender, não é verdade? Então vamos compartilhar isso, tá bom? Presta atenção. Por quê? Porque nós não queremos compartilhar achismo. Não, nossos vídeos não é para falar não, eu acho isso, eu ouvi fulano falar isso, mas eu acho que é isso. Não, entendeu? Não é isso. Nós não queremos falar, né, sofismo. Sabe o que é sofismo? É verdade, mas que não é para nós, não é para a nossa cultura, não é para a nossa realidade, não é para a nossa época. Entende? Muitas das vezes alguém pega assim, abre a Bíblia e fala, não, está escrito, realmente.
muitas coisas está escrito, mas não é para a nossa realidade. É uma história, é um contexto, muitas vezes, do texto, né? Porque a Bíblia, quando a gente estuda, a gente tem que entender texto e contexto, né? Porque texto sem o conhecimento do contexto é pretexto para heresia. É pretexto para a gente não passar de ano nunca, ficar 50 anos na escola bíblica anotando e não cresce em graça e conhecimento. Então, sofisma é isso, né? E o que mais acontece muitas das vezes por aí é sofisma. O que é? Abre uma palavra, né? E fala assim, diz o Senhor. Muitas das vezes não é o Senhor que falou aquilo que a pessoa está lendo, né? Tem que ver o contexto, quem falou, por que falou, a cultura que falou, para quem falou e por que falou. Para que venha entender o que está escrito. Esse é o objetivo, né, da nossos videoaula. É compartilhar as experiências, né, verdadeiras daquilo que está escrito. Jesus falou, né? Importa que me adorem em espírito e em verdade. Então não podemos viver, né, já entender o que é sofisma. Sofisma é uma coisa que alguém mostra para você na Bíblia, realmente está escrito ali. Mas não é para a nossa realidade, é para nós entendermos aquela história, aquele contexto, para entendermos o texto, né? Entender aquele contexto, não é verdade? As escrituras é um contexto, não é verdade? Preste atenção, é um contexto da nossa realidade, porque as escrituras, Jesus ainda não tinha vindo, não é verdade? Romanos 10,4 fala o quê? Fala que o fim da lei é Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11, fala que o fundamento é, né, o alicerce, né, dessa visão da graça, dessa aliança da graça, né, é Cristo. Então nós precisamos sim compreender o contexto, né, para nós chegarmos ao entendimento dos textos. Entendeu? Mas alho não é bugalho, né? A gente tem que entender da forma correta, porque temos que compartilhar da forma correta, entendeu, amigo? Presta atenção. Então não é achismo, não é sofismo, não é religiosidade. Muitas das vezes a gente compartilha textos, coisas, palavras, mas apenas na religiosidade, né? Durante muito tempo, eu fazia culto nos lares, né? Que é célula, né? Então, às vezes a gente levava pessoas, né? Que a gente tem que estar movimentando. E aí, né? Às vezes eu chamava a atenção de algumas pessoas, às vezes, que me acompanhavam. Por quê? Porque começava, às vezes eu chegava lá no... A gente vai designado naquele lar para levar o quê? Para levar a palavra de Deus, não é verdade? As pessoas estão ali fragilizadas, seja não importa qual é o problema, se é de saúde, se é familiar, o que seja, sentimental, isso não interessa, porque quem vai fazer a cura, quem vai realizar, né, a área da pessoa que está precisando, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente chega num lar, né, para poder falar da palavra de Deus, nós temos que chegar, né, presta atenção, nós somos cartas vivas, né? Nós somos cartas vivas de Deus. Então, eu via muito, às vezes levava pessoas e aquilo me chateava, né? Às vezes eu falava, claro, com carinho, depois, né, falava que a pessoa não deve fazer isso, né? Então, já às vezes a pessoa chegava, aí a pessoa começava a se desabafar, vamos dizer assim, né? Às vezes falar o que está nisso, aquilo outro que está acontecendo, assim, falar da vida dela, né? E aí a pessoa muitas vezes estava comigo assim, e estava, mas comigo também aconteceu isso, porque aconteceu assim, mas lá em casa, não, mas eu fiz assim, fiz assado. Não, porque com o meu marido, não sei o quê, entendeu? Conversa desnecessária. Entendeu? Conversa desnecessária. Então nós temos que ter postura, né? Postura de cristão. Cristão é seguidor de Cristo, então temos que ter postura.
Então, quando nós vamos a algum lugar, né, a palavra fala, se eles não aceitar, sacode a poeira, né, e, entendeu? Dá a paz seja convosco, mas se nós formos designados a ir levar o conforto, né, a palavra de edificação, de exortação, de ânimo, de cura, não importa, nós temos que fazer o nosso trabalho, cabalmente, né, lá em 2 Timóteo 4, de 1 ao 5, lá está falando, cumpre cabalmente o seu ministério, né? Então nós temos que cumprir. Aí às vezes a pessoa chega, aí o outro que vai falar, acaba a pessoa que nós vamos chegar lá na casa, a pessoa que vai falar, aí o tempo passa rápido, né? O tempo é corrido e acaba saindo do foco, entende? Então as pessoas muitas das vezes confundem, eu nem sei por que eu estou falando isso, gente, que não estava aqui. Mas a pessoa sai do foco, às vezes se reúne em lugares e sai do foco. Entende? Sai do foco. Porque acaba, o inimigo, né, ele é sujo. Então ali um já fala uma outra coisinha, outro fala outra coisinha, e aí um dá gargalhada, o outro fala, acabam ali perdendo tempo, conta uma história, outro conta outra história, mas, entendeu? As pessoas faz coisas desnecessárias, entendeu? Presta atenção. Já vi também muitos, né, de dar oportunidade para a pessoa abrir um culto, já vi muito isso. Aí as pessoas, a gente fala, né, essa pessoa tá sabendo como que é, né? O que nós temos, como que nós temos a alcançar, não é verdade? Aí abre falando coisas desnecessárias também, sinceramente. Gente, eu não sei por que veio isso me falar isso, preciso falar. Entende? Me veio isso agora, que eu já vi uma pessoa abrir o culto, querendo falar, abriu o culto falando do relacionamento dela com o esposo. Sério, né? Rapidamente eu vi a pessoa, gente, hoje eu tô muito feliz, abriu por isso, não sei o quê, porque aí foi contar a história, porque uns tempos atrás aí eu conversei com o pastor, porque meu marido tava assim, tava assado, e sei o quê, perder pão duro, e hoje eu tô feliz. E ela contou por que estava feliz na abertura de um culto. Entende? Não sei se vocês estão me entendendo, entendeu? Então, tem coisas que é desnecessário, entende? Então, stop! Vamos voltar à nossa aula, gente. Então, preste atenção. Então, não é achismo, não é sofisma, não é religiosidade, né? Porque a religiosidade acaba levando a pessoa a falar, não levar Deus, não levar Jesus, mas falar da sua fé, da sua coisa. Eu já vi também, né, um culto, e foi até organizado por mim, eu lembro isso, né, algumas pessoas ainda lembram isso. Eu organizei um culto na rua, gente, assim, né, convidei né, a gente convidando muita gente, tudo, isso aconteceu há algum tempo atrás. Aí então, tá na rua, arrumei cadeira, fiz, pão duro, entendeu? Toda feliz, que eu costumava fazer isso, eu gostava, né, de fazer isso. Então aí eu peguei, fui, dei oportunidade, uma pessoa que tinha acabado de se formar, né, e se formar em obreira. Aí eu lembro, aí a pessoa, tem vizinhos, pessoas que estavam nesse local, que ainda brinca, lembra disso até hoje. Aí a pessoa deu oportunidade, né, teve o culto, vai para a pessoa levar a palavra, e a pessoa, eu lembro que abriu em Jeremias 5, eu só lembro disso. Então, aí ele falou um versículo em Jeremias 5, e daí, não sei, nem me lembro o que está escrito lá, mas eu sei que ela levou os bolsos da pessoa, foi falar de quando ela com a mãe, com o padrasto, chegou no Rio de Janeiro, que veio do norte, que chegou no Rio de Janeiro, e tudo, enfim, para resumir, ela contou uma história de como que ela chegou na igreja, né? E que
eles sofreram muito, que era muito sofrimento, que o teto do banheiro não tinha teto, e que tinha muita briga, não sei o quê, aí que ela ia dizer pra onde? Gente, preste atenção, nós temos que entender o momento de a gente contar a história e o momento da gente falar de Deus. Não podemos misturar as coisas. Não podemos misturar as coisas, enfim. Eu entendi que ela quis falar como que eles sofreram, mas pela fé ali estava firme na igreja. Mas não era isso que o povo estava esperando, ficou todo mundo frustrado. Né? Tinha muita gente que não era na igreja, estava animada, feliz ali, entendeu? Eu fiquei frustrado, mas vamos voltar de novo aqui. Entendeu? Então não é religiosidade. Não é crença também, entendeu? Não é crença. Porque uma coisa é fé, outra coisa é crença, né? Crendice é outra coisa, né? A fé é o quê? A fé é a certeza, a convicção daquilo que a gente não vê, mas nós esperamos, nós temos certeza, convicção em Deus, né? Agora, crendice é aquilo que você tem que fazer alguma coisa, né? Eu creio que se eu beber aquele copo d'água todo dia, às 18 horas, vai acontecer. Eu tenho que jogar o salzinho ali, entendeu? Não que as pessoas... tudo é lícito, entendeu? Tudo é lícito, a pessoa pode fazer o que quiser. Mas não pode misturar as coisas, é isso que eu estou falando, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? E presta atenção. Então eu falei tudo isso para falar que os nossos vídeos, quando hoje uma resposta, né, de alguns dias atrás, que eu falei, né, de Eclesiastes 1, Mateus 24, 34 e Hebreus 9, 26, segundo esses 3 versículos, acho que não vai dar para responder todos os 3 hoje, mas segundo esses versículos, essas passagens, Jesus virá para buscar qual igreja? Entende? Essa foi a pergunta. Se o próprio Jesus disse na cruz, está consumado. Entendeu? Então, segundo essas passagens, tá bom? Então vamos já ler a Eclesiastes 1. Para a gente, cada um tira a sua própria conclusão. Não é verdade? Segundo o que está escrito, entendeu? Segundo essas passagens, entendeu? Não é achismo, por isso que eu li tudo isso para vocês. Não é segundo achismo, nem sofismo, nem religiosidade, nem crença. É segundo o que está escrito aqui, entendeu? Presta atenção. Então nós vamos ler que Eclesiastes, em Eclesiastes no capítulo 1, né? Fala do pregador, né? O pregador. Eu não vou ler aqui tudo. No versículo 4 e 5, só que eu vou ler, está escrito assim, ó. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. 5. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos. Então, preste atenção. Eu espero que vocês anotem depois, vocês leiam Eclesiastes 1 todo. Tá? Todinho. O que nós vamos ver, né, entender de Eclesiastes 1, né, porque a pergunta foi o quê? Jesus virá para levar qual igreja? E segundo esta passagem de Eclesiastes. Então já vimos aqui porque fala-se que como se fosse um fim de mundo. Então de antemão vamos lembrar, que aqui diz que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Verdade? Então não vai haver um final da terra. Não é verdade? Sabemos que todos os dias, todos os instantes,
morrem gerações e nascem gerações. Verdade ou é mentira isso? Então vai entendendo. Agora vamos entender o que Eclesiastes 1, no capítulo 1, vocês leiam depois todos aí, o que ele passa para nós. No versículo 7 diz assim, ó: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para já tornarem eles a correr. Quando vocês leiam todo, gente, vocês vão ver que Eclesiastes, no capítulo 1 todo, está falando para nós que tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, que tudo acontece ao mesmo tempo, é um círculo, né? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Os rios nunca enchem, né? Os rios correm, mas nunca enche o mar. Não é verdade? Preste atenção. É tudo sempre a mesma coisa. Eu vou ler mais um pouquinho. No 9 diz assim, ó: o que foi e o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois novo debaixo do sol. Então, nada há novo debaixo do sol, né? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, nós estamos falando, tendo essa compreensão, né? A partir desses versículos. Então, falamos aqui de Eclesiastes 1, vocês leiam tudo, né? Para poder entender. No 12 ele fala assim, ó: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Presta atenção, hein? Em Jerusalém. Apliquei o coração e a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto, né, sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento. Então, lembre-se que está escrito para quem? Para Jerusalém, né? Então, se você for tudo está sendo falado para quem? Para Israel. Não é verdade? Preste atenção. Eles, né? Ali estava passando, o pregador passando para ele. Nós pegamos a visão, mas pegava para ele que tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, que tudo, né? Os rios, tudo é o mesmo, né? Vai passando gerações para gerações. Na verdade, preste atenção. Então, né, o pregador, né, que é um sábio Salomão, entendeu? Preste atenção. Então, passando a sabedoria para eles, né? Passando a sabedorias para eles, porque eles precisavam entender. Só vou ler aqui mais o 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura, o que é o quê? Astúcia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, muitas das vezes, né, tem a palavra agora lá em Coríntios diz para nós que para muitos a palavra de Deus é loucura, né? Então, quando eu separei aqui algumas passagens, né, que eu falei sobre isso, que o homem, ele vê, né, a palavra é uma só, mas muitos veem a palavra de formas diferentes, que eu falei, né? Uns vê como crença, outros vê com religiosidade, outros com sofisma, outros com achismo, não é verdade? E outros, né? Então cada um puxa a sardinha para o seu lado. Mas o que nós queremos
é nessa compreensão fazer exatamente o que foi dito, né, em Hebreus 10, 25, que, né, como eu disse, seja Paulo, Apolo, seja lá quem for, porque é atribuída a Paulo, mas Hebreus não tem realmente, né, um autor. Deus é sábio, né? Porque ali o Hebreus é o coração do Novo Testamento, né? Se compreenderem, né, Hebreus, né, é o fio da meada, para se entender, até compreender a transição da lei para a graça, né? Ali aquela transição de se entender a mudança do santuário, né? Tá lá em Hebreus 7, ali a partir do versículo 12 ali, né? Tá falando a mudança do santuário. Necessariamente mudou-se o sacerdócio, né? Sabemos que era o sacerdócio de Levi, né? Mas passou-se a ser o sacerdócio, né, santo através de Jesus, né? O fim da lei foi Cristo, presta atenção, Romanos 10, 4, né? E Jesus, ele não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, né? Então vamos agora ver uma outra passagem que foi falado 3 passagens, né? Segundo essas passagens, né, Jesus voltará para buscar qual igreja? Então, por Eclesiastes já vimos, né, que as gerações vão e as gerações vêm, não é verdade? Mas a terra permanece para sempre. Porque há um entendimento, né, que diz que a igreja vai ser arrebatada. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho que Daniel 9. Daniel 9. Deixa eu ver se eu acho aqui, Daniel. Achei. Daniel 9, 26. Vou ler aqui vou ler o 26. Vocês vão anotando aí para vocês verem depois. Daniel 9, 26. Presta atenção, hein? Vou ler do 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Olha Jerusalém de novo. Estava lá em Eclesiastes e também aqui em Daniel. Presta atenção. Até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos o quê? Angustiosos. Presta atenção, hein? 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, o que eu quero que vocês entendam, né? Relembrem, né? Que eu sei que vocês entendem, mas que relembrem. Que eu já vi muitos ler o livro de Daniel, mas falando de um tempo do fim, da nossa realidade. Aí foge da Bíblia, foge daquilo que o autor nos quer passar. Entendeu? Tá prestando atenção no que é o nosso vídeo aula? Então, quando aqui, em Daniel, as profecias de Daniel, né? Presta atenção, hein? Fala aqui do ungido. Tá falando de quem? Daquele que viria, do Jesus que viria. Quando foi na época do profeta Daniel, já tinha vindo Jesus, então aqui não está falando de uma segunda vinda, porque eu já vi pessoas falar de que Jesus estava, de uma segunda vinda de Jesus, mas abrindo o livro de Daniel.
Entendeu? Presta atenção. Lembra que eu falei de sofisma? É uma verdade, mas que não é para a nossa realidade. Aqui estava falando de um ungido que viria, mas o Jesus que veio. Presta atenção. Então aqui está falando, vou ler de novo, o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar o quê? Jerusalém. Presta atenção. Até ao ungido. Quem é ungido? Jesus que viria. O Jesus, quem foi ungido? Não foi Jesus? Presta atenção, hein? Até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Esse príncipe, gente, que está falando aqui, vou falar uma coisa, lembrar a vocês, que era costume dos judeus chamar o outro de filho do homem. Essa expressão filho do homem, né? Não necessariamente quando vocês veem filho do homem, não está falando de Jesus, mas os judeus tinham esse costume. É só vocês lembrarem. E a Ezequiel, né, no capítulo 2, aí está falando, quando deu a incumbência ali, né, o resiliente de Ezequiel, daquele atalaia, ele falou: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Entendeu? É a expressão. Então, muitas das vezes, quando está falando no Filho do Homem, nos livros históricos, né, que fala que é evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, entendeu? Me presta atenção. Em alguns, não é todos, mas em alguns lugares está esse Filho do Homem, que é o próprio Jesus, está se referindo que viria o Filho do Homem. O Filho do Homem é esse príncipe aqui, né, da profecia de Daniel, que é quem? Tito. Tito era o príncipe, porque Tito era filho de Vespasiano, porque quando Jesus veio, entendeu? Presta atenção, era Nero, né? Era Nero, que o imperador, mas estava depois foi Vespasiano, e o príncipe, o filho de Vespasiano, né? Tito, filho do homem, que depois invadiu, né, na profecia que o próprio Jesus falou, né, em Mateus 24, que os discípulos mostrou o templo, a beleza do templo, e ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, preste atenção, esta profecia de Jesus foi cumprida, né, se cumpriu, né, quando o Filho do Homem veio, o próprio Jesus. O próprio Jesus, se vocês lerem, vou ver se dá para me abrir aqui rápido. O próprio Jesus, quando Mateus 16, achei, glória, Mateus 16, 28, o próprio Jesus, ele pregou, né? 16... 21, aqui 28. Era o próprio Jesus, né, que estava ali pregando. Ele falou desse Filho do Homem. Esse Filho do Homem que ele se referiu, presta atenção, foi Tito que invadiu Jerusalém para cumprir aquilo, a profecia de Mateus 24. Entende? Foi Tito, o general Tito, filho de Vespasiano, ele que rompeu, porque tinha ali as guerras, se vocês lerem, aquele livro das guerras com história dos hebreus, né, de Flávio Joséfo, ali vocês vão compreender, né, que aquelas guerras eram dos judeus com os romanos e tudo, entende? Mas vamos voltar para a nossa aula aqui, Mateus 16, versículo 28, diz assim, ó, Jesus falou, em verdade vos digo que alguns aqui, né, que se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem, o quê? No seu reino, entendeu? No seu reino. Então, essas pessoas estão vivos ou Jesus mentiu? Né? Não. Então, o Jesus que ele era 100% homem, na semelhança, né, de homem,
e 100% Deus. Então, ele veio o quê? No seu reino. Ele veio não em aparência visível, mas a profecia, né? Cumpriu-se por Tito, filho do homem Tito. Porque ele voltou em glória, porque na cruz ele disse, está consumado. Então, para a transição, aquela transição do filho do homem, o véu foi rasgado, né? O véu da origem carnal, mas a transição do filho do homem para o filho de Deus, né? Então, teria que se cumprir só na derrubada do templo. Por isso que ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Oh, glória a Deus, aleluia. Entende, meninos? É fácil de compreender, né? É fácil de compreender. Mateus 24. Vê se eu acho aqui Mateus 24, já que eu estou aqui. Mateus 24. No versículo 34, diz assim, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração. Se Jesus está falando esta geração, porque se eu hoje falar não vai passar esta geração, é a minha geração, né? Então ele disse, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isso que ele falou em Mateus 24 todo. Aí ele fala assim, ó, passará o céu e a terra. Quando fala passará o céu e a terra, é o governo, entendeu? Passará o governo, entendeu? O céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, se naquela geração não aconteceu nada, que foi no ano 70 DC, né? Depois de Cristo, no ano 70, presta atenção, hein? Foi o que aconteceu, né? Aquela, fala-se parousia, né? Foi o que aconteceu depois de tanto sofrimento. Todo mundo sabe, né? Quem lê um pouquinho sabe da história, que os cristãos, aqueles que, né, sofreram muito, né, os apóstolos sofreram, né, muitos sabem as mortes, né, como é que eles morreram, né, eles sofreram tanto que aqueles, eles passavam óleo neles, botavam eles como luzeiro, né, queimavam eles, jogavam eles, se divertiam jogando eles para os leões comer, né, então houve-se um sofrimento, tudo foi avisado, né. Sabemos que o único que ficou vivo para ultrapassar tudo aquilo foi João, né? Foi João que fala que é o apóstolo, né? Amado, deixa eu abrir aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui para vocês, né? Eu já vou de antemão. Deixa eu ver aqui. João. No Evangelho de João, no capítulo 21, né? Aí vocês prestem atenção. Aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, aqui já não era Jesus de Nazaré pregando, não. Aqui já é o Jesus Cristo, é o ressuscitado, porque antes dele cumprir aquilo que ele falou, ó, eu vou voltar, mas que ele falou, né, é preciso que eu vá, né, na semelhança de homem, para que o Consolador venha. E ele não ia vir com o quê? Com aparência visível, né? Você lê lá em Lucas 17, versículo 20, anote aí, né? Então ele ia vir, né, não é com aparência visível, né? Ele está dentro de nós temos até a expressão de falar, mas aquele está em nós, né? Preste atenção. Então aqui, no cabeçalho de João 21, está escrito assim, ó, Jesus aparece a 7 discípulos. Aparece. Porque já era o ressuscitado, entendeu? Ele já tinha aparecido para Pedro, todo mundo sabe disso, que Pedro é um fantasma, né? Ele estava cumprindo o ministério dele, ele mostrando que a morte, né, que ele venceu a morte não existe mais,
Não é verdade? Presta atenção. Por isso que lá em Apocalipse 21, depois vai falar, o mar já não existe, mar significa sofrimento. Nós temos que entender a Bíblia, que tem muita metáfora, linguagem de figura. Entendeu? Jesus mesmo pregou em parábolas, entendeu? Porque o povo não entende, aí tem que estar fazendo comparações, entendeu? Falando estratégia. Entendeu? Então aqui já era um ressuscitado, que estava aqui conversando com Pedro, com João, com Tiago, falando com eles. Presta atenção, hein? Já era um ressuscitado, gente. Então vocês sabem que tem a passagem que ele fala com Pedro, né? Pedro, tu me ama, tá, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, entendeu? Já era um ressuscitado, entendeu? Mas o que eu quero chegar aqui, aquela conversa com Pedro estava mentidinho, não é mesmo que ele negou Jesus, mas ele estava mentidinho, porque Jesus edificou a igreja da circuncisão nele, né? Então ele estava mentidinho, entendeu? Presta atenção, mas ele não tinha entendido nada, entendeu? Por isso que foi levantado Paulo, entendeu? Porque ele falava com os circuncisos, mas foi levantado Paulo para os incircuncisos. Universal para circuncisos e incircuncisos, né? Eu sempre lembro para vocês anotarem Gálatas 2. Leia ali que vocês vão entender ali os dois evangelhos, né? O que Paulo, Tiago e João pregavam foram para o Israel, para os judeus, para aqueles do templo de Jerusalém, né? Mas o que Paulo pregava, entendeu? Era graça, não era do templo. Por isso que ele falou, é bom que nós venhamos congregar para compreender, como é costume daqueles do templo, né? O costume de alguns. Presta atenção. Mas o que eu quero chegar aqui no versículo 20, tá Jesus e o outro discípulo. Presta atenção. Aqui vou falar do discípulo amado, do apóstolo Paulo, João. Que o João é aquele, né? Que lá, quando estava preso na ilha de Pátimo, né? Presta atenção. Ali apareceu o Jesus glorificado para ele, para levar para um ajuste para as 7 igrejas da Ásia, né? Presta atenção. Indo para ele também, mais uma vez, rapidamente vou aqui em Apocalipse. Meu Deus, isso é muita coisa, né? Em pouco tempo para falar. Então presta atenção, Jesus virá para arrebatar a igreja. Então quando que ele veio? Presta atenção, ele falou ali o que iria acontecer, né? Então, repito, tudo aconteceu, Jesus tinha falado, nesta geração. Vai entendendo, botando os pauzinhos aí para poder compreender. Aqui, quando ele falou para João, olha o que ele disse aqui no capítulo 1 de Apocalipse, que ele falou assim, ó, João às 7 igrejas, estou no versículo 4 do capítulo 1. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, entendeu? Ele não falou, é para a igreja tá, já do ano 2000, na igreja do tapete azul, do tapete vermelho, não. Entendeu? Presta atenção o porquê. Pega a visão aí. Presta atenção, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir. Presta atenção o tempo, né? João estava falando que há de vir porque ele ainda não tinha vindo, né? Na glória, ainda não tinha acontecido. Isso aqui é antes do ano 70. Entendeu? Presta atenção. É desse jeito, hein? Presta atenção. Que há de vir da parte dos... Olha bem, vocês têm que ler e prestar atenção. Presta atenção, eu vou ler de novo. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, e que era e que há de vir, da parte, vou ler baixinho, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos, 7 é perfeição. Esses 7 espíritos, depois é outro vídeo, mas esses 7 espíritos se forma o resiliente de Jesus de Nazaré. Entendeu?
Presta atenção, hein? Jeová Shammah, Jeová Rafa, Jeová, entendeu? Shalom, Nissi, enfim. Para cada área da sua vida, né? Presta atenção, entendeu o espírito da coisa? Então, ele diz, os 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, né? Da parte que era ungido, Cristo era ungido, era unção, né? Cristo quer dizer ungido, que é a unção daquele, né? Daquele Jesus de Nazaré. Por isso que na cruz o véu foi rasgado. Ali, o que é véu? Rasgasse o véu, né? Rasgou de alto a baixo a origem humana, a origem carnal. Entendeu? Por isso que a própria Bíblia fala assim, agora ninguém mais vê, nós podemos ver o outro segundo a carne, mas só segundo o Espírito, entende? Quebrou ali, rasgou-se o véu, porque antes o povo só tinha acesso ao trono da graça, né? O lugar santíssimo, através do sacerdote, aleluia! Mas agora, né, ali em Cristo o véu se rasgou e todos, venham todos que querem vida e sede de água viva e quer andar na luz, os que procuram paz e tem sede de justiça e quer viver a vida, não viver em religião, mas se o homem se voltar para Deus, ei, Cristo, entendeu? O véu se rasgou. Agora temos livre acesso ao trono da graça. Temos livre acesso ao trono da graça. Jesus mesmo pregou para eles, para os judeus: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Mas vamos aqui para o que eu quero que vocês entendam. Só João viu. Lembra, até tem o louvor. João viu, né? Milhares e milhares de... Só ele viu o dia da vingança do Senhor, que está em Isaías 61, né? Ali no versículo 2. Porque Isaías 61 diz que aquele que ia vir, ele ia vir para resgatar os cativos, ia vir para o dia da vingança. E o dia da vingança foi a derrubada do templo de Jerusalém, do qual Jesus pregou em Mateus 24, Lucas 23, Marcos 13. Vamos aqui ao entendimento. Agora vocês vão entender direitinho. Entendeu, menino? Presta atenção. 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, porque a fiel testemunha desse Deus vivo é Jesus Cristo. A gente vê muitos falar que é testemunha de Jeová, entendeu? A única testemunha foi Jesus. Ele foi testemunha do Deus vivo, desta frequência maior, entendeu? Da fiel testemunha, o primogênito dos mortos, né? Que no primeiro Adão ali todos estavam mortos, segundo, né? Mas no segundo Adão todos foram vivificados, aleluia, justificados, Romanos 5, né? Presta atenção, não há mais juízo para que está em Cristo, Romanos 8, aleluia. Presta atenção, fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Agora que eu quero que vocês prestem atenção, que o único que viu o dia da vingança foi João. E olha quem viu mais. Presta atenção, hein? Lembra que Mateus 16, versículo 27 e 28, você lê ali, que Jesus está falando, ó, muitos que estão aqui comigo, né, não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir. Entendeu? Só se eles estão aí com 2.000 anos de idade, por aí. Aí agora aqui, ó. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou, não vai libertar, libertou! Libertou dos nossos pecados, né? Romanos 8, libertou ou não libertou? Colossenses
1:13, libertou, nos transportou, entendeu? Dos nossos pecados e nos constituiu reino, aleluia, sacerdotes, né? Nós somos povo exclusivo, aleluia, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Agora o versículo que vocês botam na cabeceira de vocês para nunca esquecer que está sendo falado aqui, menino. 7. Eis que ele vem. Então não está falando aqui de uma segunda vinda, né? Está falando que ele veio em carne, o véu foi rasgado, agora ele vai vir em glória, né? Está falando que ele vem em glória, né? Ele falou, muitos vão ver, muitos que estão aqui comigo vai ver, eu vim no meu reino, o reino quem? O reino que estava pregando, o reino que estava próximo. O que é uma coisa próxima? Eis que ele vem como as nuvens, nuvem significa juízo, e agora que eu quero prestar atenção para a gente finalizar. E todo olho verá, gente, no transporte, entendeu? O que está lendo, leia, não seja, entendeu? É isso que é sofisma, está escrito, mas não é para a nossa realidade. Veja bem aqui o que vai ser falado aqui. E todo olho verá, toda língua confessará. Olha qual é a língua que vai confessar. Até mesmo aqueles que o transpassaram na cruz. Aqueles que transpassaram. Entendeu? Botaram coroa de espinho, jogaram vinagre. Eles estão por aí com 2.000 anos de idade. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente o amém. Lembrando que o Tiago, ele pregou ali, todo mundo, vocês leem Tiago, ele está pregando para as 12 tribos. Entendeu, menino? Presta atenção. Então não podemos nos estender muito, né? Vamos finalizar aqui com Hebreus 9:26, que eu não sei o que está escrito. Mas, entendeu? Mas como também foi pedido, né? Falando segundo Hebreus 9:26, né? Jesus virá para levar qual igreja? Então sabemos que igreja está lá em Efésios 4, versículo 16, é povo ligado, atado, né? Então, a geração vai, nós lemos em Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem. Lemos em Mateus 24:34, naquela geração tudo iria acontecer. Tudo o quê? O fim da lei, né? E o fim do templo de Jerusalém. Entendeu, menina? Preste atenção. Então aqui, no versículo, para nós estar terminando, 25... de Hebreus 9, fala assim, ó, ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, entra todos os anos no santo dos santos, com o sangue alheio. 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, tá vendo? Naquele tempo, chegou o fim dos tempos. Tempos da lei. E tempos do final do templo de Jerusalém. Agora Deus não iria mais caber na caixinha, dentro de um templo. A partir daquele momento, foi o fim de Deus permanecer ali dentro da arca, da presença. E agora ele era o mundial, ele era dentro de nós. Lucas 17:20, Atos 17, versículo 24, diz ele, agora ele não habita mais em templos feitos por mãos. E nem aceita a glória de ninguém.
Entende? Se está escrito, nós temos que crer. Entendeu? Então aqui está falando, será que ele vai precisar sofrer muitas vezes? Quando eu falo se Jesus vai vir, vai acontecer, ele vai sofrer tudo de novo? Não, não, ele vai vir na nuvem buscar a igreja, mas acontece que o que ele veio fazer, ele veio e derrotou a morte, né? 1 Coríntios 15, 26 fala, se a gente só se dá conta pelas coisas físicas, né? Somos mais miseráveis. A partir do versículo ali, 54, para ali de 1 Coríntios 15, está falando, né? Está falando que ele venceu a morte. Oh, morte, a morte, ele foi tragado pela vitória. Então, o que ele veio fazer? Trazer vida e vida em abundância. Cumpriu João 3,16. Qual foi a promessa de João 3,16, gente? Então foi nos dado vida, e nele temos já vida. Então, quando essas profecias de Daniel, dos profetas, né? Que Hebreus 1:1 fala que Deus falou ao mundo de várias maneiras. Falou através dos profetas, falou. Depois falou através do profeta, que é Jesus, né? E depois fala o que? Através do que? Na mente, como está em Jeremias 31, está em Hebreus 10 ali, que agora ele fala na mente. Não é verdade? Pelo Espírito Santo de Deus. Entende? Então, o que foi falado para juízo não foi para a igreja não existia neste patamar de justiça. Não, porque já entrou num reino que pela fé não havia condenação. Romanos 8. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Em Cristo somos nova criatura. Entendeu, minha? Presta atenção. Justificados fomos junto com os judeus, né? Fomos enxertados no amor da cruz. Então, vocês leiam lá, né? Eu vou finalizar, mas vocês leiam Filipenses 3, a partir do versículo ali 17, né? Não anule a cruz de Deus. Gálatas 2, versículo 21 também fala isso. Não anule a graça de Deus. Entende? Não anule a graça de Deus. Quando nós falamos que Jesus vai fazer, estamos anulando o que ele fez, né? Muitas das vezes, vou terminar falando com este exemplo, às vezes chega na época de Páscoa, em vez de falarmos do Jesus, né, do que ele fez, do preço que ele já pagou uma vez por todos, está em Hebreus 10, vocês leem lá, né? Hebreus 10 está dizendo que foi uma vez por todos, não vai acontecer de novo, é o que está escrito, né? Mas aí as pessoas às vezes não é judeu e vai resgatar uma história de antes de Jesus, vai lá em Êxodo 12. Gente, acorda, povo de Deus, o tempo é corrido, vamos avançar, prosseguir para o alvo. Filipenses 3, versículo 12. Não que nós tenhamos alcançado tal sabedoria, mas nós avançamos para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Beijo, beijo no coração, vamos ficar nesta visão. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Que vocês revejam e compartilhem nossos vídeos para outras pessoas, né? Fala do que está sendo falado para que as pessoas se interessem, né? Porque precisamos entender realmente o que a Bíblia nos passa, né? E o que nós achamos, o que nós falamos, o que nós ouvimos, né? Então não vamos misturar fé com crença, né? Alho com bugalho, entendeu, minha? Presta atenção? Então, beijo no coração, menino. Vamos pegar a visão e ser feliz. Parecer. Eu quero viver algo novo. Até o próximo vídeo. Se inscreva. Deixe seu like.